Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa, né? A aula de hoje é sobre tolerância imunológica e autoimunidade. Primeiro, vamos conhecer o que é essa tolerância imunológica. A tolerância imunológica, ela é um estado imunológico de não responsividade. O que significa isso? O sistema imune não vai responder àquele antígeno, tá? Essa primeira situação aqui é a situação comum de ativação do sistema imune, do nosso sistema imune realmente tendo uma resposta contra o antígeno. Então, esse antígeno que ativa a resposta imune e que a gente tem uma resposta imune contra ele, a gente chama de antígeno imunogênico. Tanto que a gente já até abordou em outros momentos a questão da imunogenicidade. Lembra disso? Antígenos muito imunogênicos são antígenos que ativam muito a resposta imunológica. Tá? Então, quando o antígeno ele é imunogênico, as células da resposta imune identificam esse antígeno e se diferenciam, né? Elas proliferam, fazem o que a gente chama de expansão clonal, multiplicam em vários clones, e se diferencia em células efetoras, tá? Nesse último caso aqui, o antígeno ele é não imunogênico. O que significa isso? Se ele é não imunogênico, ele não ativa a resposta imune. Então, os linfócitos T, quando eles veem aquele antígeno, eles ignoram aquele antígeno, eles ficam sem resposta, tá? E o que é a questão da tolerância? Tem aquele antígeno que ele é tolerogênico. O que significa isso? Ele é um antígeno, mas a célula do seu sistema imune não responde a esse antígeno. O que significa isso? Quando o linfócito reconhece um antígeno tolerogênico, ele entra no estágio de anergia, ou seja, sem energia, ele fica sem resposta funcional. Ou então ele sofre apoptose, que é a morte programada da célula. Essa tolerância imunológica, ela é muito explorada, né, numa abordagem terapêutica. O que significa isso? Observando o mecanismo que o nosso sistema imune tem de desenvolver essa tolerância imunológica, alguns medicamentos podem ser desenvolvidos baseados nesses mecanismos. Como assim, professora? Tem algumas doenças, gente, que elas aparecem por uma reação imunológica indesejada. Por exemplo, alergia. Alergia é uma reação imunológica indesejada. Transplante, o transplante ele é rejeitado por causa de uma reação imunológica indesejada. Doença autoimune do mesmo jeito, tá? E aí, então, como que a gente faz para desenvolver um medicamento contra essas reações imunológicas indesejadas? A gente desenvolve um medicamento muito parecido com a tolerância imunológica. O que significa isso? Um medicamento que vai fazer com que o sistema imune não responda àquele antígeno, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa recebe um órgão transplantado e ela não rejeita. Por que ela não rejeita? Porque ela vai fazer o uso de um medicamento e esse medicamento tem um mecanismo semelhante ao da tolerância imunológica, ou seja, é um medicamento que vai fazer com que as células não respondam a esse antígeno que foi transplantado, entendeu? Então, a tolerância imunológica, ela é muito estudada também nessa questão terapêutica, tá? E outro ponto que a gente estuda a tolerância imunológica, né, além das doenças que ela pode, as falhas que pode acontecer nessa tolerância, é que lembra que nós comentamos em aulas anteriores que os micro-organismos, eles desenvolvem mecanismos de evasão da resposta imune? Lembra disso? Que eles tentam escapar da resposta imune? Então, muitos desses mecanismos dos que os micro-organismos desenvolvem para escapar, são mecanismos muito semelhantes aos mecanismos de tolerância imunológica. O que significa isso, né? O micro-organismo, ele vai interagir com com as células da resposta imune, de tal forma que as células da resposta imune não vão responder a esse antígeno. Ou seja, a célula da resposta imune não vai responder a este micro-organismo. Ou seja, se ele tiver esse mecanismo, ele vai conseguir escapar da resposta imune, tá? Um exemplo clássico que a gente tem de um micro-organismo, de um agente infeccioso que desenvolve esse mecanismo muito semelhante ao mecanismo de tolerância imunológica é o vírus HIV. O vírus HIV, ele fica por muitos anos no organismo do paciente de forma latente.
que é essa forma latente? Ele está ali no organismo daquele paciente, mas o paciente não tem sintoma, o paciente não tem manifestações clínicas, muitas vezes o paciente ele nem sabe que ele é portador desse vírus. Como que isso acontece, né? O vírus HIV, ele tem mecanismos de escape muito semelhantes aos mecanismos de tolerância imunológica. Ele faz com que os linfócitos não respondem a ele, não respondem aos antígenos dele, entendeu? Daqui a pouco eu falo qual é o mecanismo que o HIV tem, tá? Para não responder aí, para o nosso sistema imune não responder a ele, e por isso que a pessoa fica assim anos, né, com o vírus, sem ter a doença propriamente dita. E aí, tem um termo que a gente chama de autotolerância. O que é a autotolerância? A autotolerância é a tolerância a antígenos próprios. O que significa isso, professora? O nosso sistema imune, ele foi feito para proteger o que é próprio e destruir aquilo que é estranho, tá? Mas como que o nosso sistema imune diferencia aquilo que é próprio daquilo que é não próprio, né? Ele passa por um processo de seleção, ele passa por esse mecanismo de tolerância, tá? De tal forma que quando o linfócito ele identifica o que é próprio, ele entra no estágio de anergia ou ele sofre apoptose, ou seja, nós temos uma autotolerância, ou seja, nós toleramos antígenos próprios. Nosso sistema imune não combate o que é próprio. E isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Isso é fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema imune. Graças a essa autotolerância, é que o nosso sistema imune protege o que é próprio e destrói somente aquilo que é estranho, tá? Não próprio. Só que o detalhe é o seguinte, gente, infelizmente, podem acontecer falhas nesse mecanismo de autotolerância. Infelizmente. E se essa autotolerância falhar? Se a autotolerância falhar, gente, o nosso sistema imune vai responder aqui aos antígenos próprios, ou seja, o sistema imune vai destruir o que é próprio. Quando tem uma resposta imune, uma reação imune contra antígenos próprios, aparecem doenças que a gente chama de doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? Doença autoimune é uma reação imune contra antígenos próprios, ou seja, o sistema imune, destruindo o que é próprio, provoca uma doença naquela pessoa, tá? Então, quando tem uma falha na autotolerância, é quando aparece a autoimunidade. Vamos lá, então, né, falar mais detalhadamente sobre isso. Então, o nosso sistema imune, ele tem a capacidade de distinguir o próprio do não próprio. E isso é o que a gente chama da autotolerância ou tolerância ao próprio. Como que ocorre essa tolerância ao próprio? Tem processos induzidos nos órgãos linfóides centrais ou nos órgãos linfóides periféricos. Vamos lá. Quem são os órgãos linfóides centrais? Os centrais, gente, são os órgãos linfóides primários. Medula óssea, timo, tá? Timo para os linfócitos T, medula óssea para os linfócitos B. E os órgãos linfóides periféricos? E os tecidos periféricos? São os órgãos linfóides secundários. Aí é onde entra baço e linfonodo. Tá? Então, lá nesses órgãos linfóides, no central ou no periférico, é quando começa lá, né, quando ocorrem os processos de tolerância ao próprio, de tal forma que aqueles linfócitos que forem autorreativos, ou seja, os linfócitos que destruírem aquilo que é próprio, eles são excluídos do plantel de linfócitos, ou então ele vai ser inativado, ou seja, todo linfócito autorreativo, todo linfócito que aprende a destruir o que é próprio, ele passa por um processo de seleção, que a gente chama de seleção negativa, lá nos órgãos linfóides, em que ele vai ser excluído do plantel de linfócitos, ou então ele vai ser inativado, tá?
Por que que isso acontece? Porque linfócitos não podem ser autorreativos. Se eles forem autorreativos, a pessoa vai ter uma doença autoimune. Então, isso só vai acontecer se tiver uma falha nesse processo de seleção ali nos órgãos linfóides, tá? Então, aqui é uma imagem que mostra bem isso. Nesse primeiro momento aqui, essa primeira parte é a tolerância central, que ocorre nos órgãos linfóides primários ou nos órgãos linfóides centrais, que é o timo e a medula óssea. E aqui mais embaixo nós temos a tolerância periférica, que acontece nos órgãos linfóides secundários ou nos tecidos periféricos, que é no baço e no linfonodo, tá? Primeiro, vamos falar lá da tolerância central, né? Então, lá na tolerância central, a gente tem o precursor linfóide. Então, lá na medula óssea, tem o precursor linfóide, que vai dar origem aos linfócitos. Só que, quando a medula óssea produz esses linfócitos, lembra lá que nós falamos em aulas anteriores, esses linfócitos, eles são imaturos, ou seja, eles ainda não têm a capacidade de responder a um antígeno, tá? Então, eles ainda precisam identificar antígenos para eles se tornarem efetores, para eles terem uma função, tá? Beleza. Então, esses linfócitos imaturos, eles estão lá nos órgãos linfóides centrais, tá? Se esses linfócitos reconhecerem um autoantígeno, ou seja, se eles reconhecerem um antígeno próprio, o que vai acontecer com ele? Ou esse linfócito vai sofrer uma apoptose, ele vai ser deletado, ele vai ser excluído, tá? Para não reagir ao próprio. Ou, outra coisa que pode acontecer com esse linfócito, se ele reconhecer um autoantígeno, no caso do linfócito B, ele pode mudar o receptor. O que significa isso? Lembra lá que as células têm os receptores na membrana da célula. E que esses receptores, eles servem para encaixar ao antígeno. Para acontecer o chave fechadura, tá? Se esse linfócito, ele muda o receptor, ele edita o receptor, ele fica de um jeito que não encaixa ao antígeno. Se o antígeno não encaixa no receptor, não tem chave fechadura. Se não tem chave fechadura, não tem resposta desse linfócito, certo? Então, é outra coisa que pode acontecer quando esse linfócito reconhece um autoantígeno. Outra coisa que ele pode acontecer com esse linfócito, é ele se transformar num linfócito T regulatório, também chamado de linfócito T reg. O que é um linfócito T reg? O que é um linfócito T regulatório? O linfócito T regulatório, ele acontece nos linfócitos TCD4. Então, os CD4, eles são os auxiliares. Os CD4 são os helpers. Então, tem o TH1, que é o helper 1, tem o TH2, que é o helper 2, tem o TH17, que é o helper 17. E também pode aparecer os linfócitos T regulatórios. O que são esses linfócitos T regulatórios? Eles não morrem. Eles vão para os órgãos linfóides periféricos. Mas lá nos órgãos linfóides periféricos, eles vão regular a resposta imune, tá? O que significa isso? Eles não vão deixar que tenha uma resposta contra aquilo que é próprio. Então, o linfócito T-reg, o linfócito regulatório, ele controla a resposta imune, ele não deixa ter uma reatividade ao próprio. Quando ele encontra um linfócito T autorreativo, ele suprime a atividade desse linfócito T autorreativo. O que é suprimir? Ele não deixa esse linfócito T autorreativo ser ativado, ter uma função, tá? Então, essa é a função do T-reg, do T regulatório, né? Agora, pode acontecer do linfócito ir para os órgãos linfóides periféricos, e aí lá nos órgãos linfóides periféricos, no baço, no linfonodo, eles vão se encontrar eles vão estar ali, né, aí lá nos órgãos linfóides periféricos, eles vão se transformar em linfócitos maduros, eles não são imaturos mais, vão ser linfócitos maduros. Se esses linfócitos maduros, se eles reconhecerem um autoantígeno, pode acontecer também, né, lá na tolerância periférica, se ele reconhecer um autoantígeno, aí ele pode entrar num estágio de anergia, ou seja, sem energia, ou seja, sem função,
ele pode sofrer uma apoptose, que é a morte programada da célula, né? Ou então ser suprimido pelos linfócitos T regulatórios, como eu tinha comentado anteriormente, tá? Aqui, a gente mostra uma tolerância central ocorrendo lá no timo. Então, o timo, ele é um órgão linfóide primário. Então, ele é um órgão central, tá? Essa tolerância central, ela assegura que os linfócitos T maduros sejam incapazes de responder ao próprio. Ou seja, aqueles linfócitos que forem para os órgãos linfóides periféricos, ou seja, aqueles linfóides maduros lá nos órgãos linfóides periféricos, eles não vão ser autorreativos. Ou seja, eles não vão responder ao próprio. Então, a tolerância central, ela serve para isso, para que nos órgãos linfóides periféricos não tenha linfócitos autorreativos. Nisso, para isso, né, eles passam por um processo que a gente chama de seleção negativa, que eu tinha até comentado com vocês. O que é o processo de seleção negativa, né? Vocês estão vendo aqui que é uma célula dendrítica apresentando um antígeno para um linfócito T. Como ele está no timo, ele é um linfócito T imaturo, tá? Os linfócitos T, eles passam pela maturação lá no timo. Quando esses linfócitos T imaturos, se eles reconhecerem um autoantígeno, ou seja, um antígeno próprio apresentado lá pela célula dendrítica, ele vai passar por um processo de seleção negativa. O que significa isso? Todo linfócito T imaturo que reconhecer um antígeno próprio, ele vai sofrer uma deleção. Esse é o processo de seleção negativa, tá? Agora, se esse linfócito reconhecer um antígeno estranho, algo não próprio, aí ele passa por um processo de seleção positiva, ou seja, ele vai lá para os órgãos linfóides periféricos, tá? Se ele reconhece antígeno próprio, autoantígeno, ele vai ser deletado, seleção negativa. Esse é um mecanismo que a gente tem para não ter linfócitos T autorreativos, tá? Só que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? É lindo isso que eu comentei com vocês, que eu acabei de falar. Mas essa tolerância central, ela não é perfeita. Ela pode acontecer falhas. E se acontecer falhas na tolerância central, vai lá para a periferia, linfócito T autorreativo, e aí é onde vão ter as doenças autoimunes, tá? Que é outro problema, né? Uma outra forma, um outro tipo de tolerância que acontece lá no timo, como eu já tinha comentado, é o desenvolvimento dos linfócitos Treg, dos linfócitos T regulatórios. Então, esse linfócito, quando ele reconhece um autoantígeno, ele também pode se transformar em uma célula T regulatória. E o que o Treg faz? O Treg, ele até vai para a periferia, ele até vai para os órgãos linfóides secundários periféricos. Só que ele vai suprimir a atividade dos linfócitos T autorreativos, tá? Então, essa aqui são o que acontece lá na tolerância central. Nesse mecanismo de tolerância, nós temos uma proteína muito importante. Então, lá na célula apresentadora de antígeno, uma célula própria nossa, tem essa proteína, que é a proteína AIRE. O que é a proteína AIRE? Proteína AIRE, ela é uma proteína reguladora de autoimunidade, tá? O que essa AIRE, o que essa proteína reguladora de autoimunidade faz? Ela graças a essa proteína de autoimunidade que vem os mecanismos intracelulares aqui, ó, para que esse linfócito T autorreativo sofra apoptose, ou seja, o processo de seleção negativa, ele ocorre graças à ação dessa importantíssima proteína AIRE, que é uma proteína reguladora de autoimunidade. Como que descobriram essa proteína e a grande importância dessa proteína AIRE? Eles fizeram experimentos com camundongo. E aí, o que eles observaram? Que aqueles camundongos Knaut, para essa proteína AIRE, camundongo Knaut, gente, o Abbas fala muito nesse termo, né? Knaut, o que é isso? É quando você pega o camundongo e quando ele é Knaut para a proteína AIRE, a gente deleta a proteína AIRE das células desse camundongo.
né? E aí, o que foi observado quando foi deletado essa proteína AIRE lá da célula desse camundongo? Ocorre uma falha na seleção negativa. E aí desenvolve uma autoimunidade. Então, foi fazendo esses experimentos em camundongos que observou-se a grande importância dessa proteína AIRE, né? Esse papel regulador que essa proteína tem nesse processo de seleção negativa. Então, hoje a gente já sabe que, graças à proteína AIRE, que ocorre esse processo de seleção negativa, que vem os mecanismos intracelulares, para que essa célula autorreativa sofra apoptose. Se não tem a proteína AIRE, ocorre uma falha no processo de seleção negativa e gera autoimunidade, tá? Então, assim, tem várias situações que podem levar a uma autoimunidade. Uma delas é uma questão genética, tá? Aqui, são os mecanismos de tolerância periférica. Então, aqui na letra A, é uma resposta do linfócito T normal, tá? A gente ainda não abordou diretamente as etapas de ativação dos linfócitos T. Então, anota aí que eu já vou dar essa adiantada para vocês entenderem essa questão da autotolerância. Os linfócitos T, para eles serem ativados, eles precisam de 3 sinais, tá? O primeiro sinal para o linfócito T ser ativado é esse aqui, ó. É quando o TCR, ou seja, o receptor de célula T, reconhece o peptídeo com o MHC. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma célula dendrítica apresentando via MHC o peptídeo por linfócito T, e o linfócito T reconhecendo o peptídeo com o MHC via TCR. Esse aqui é o primeiro sinal necessário para o linfócito T ser ativado, tá? Mas não é só isso que precisa, também precisa do segundo sinal. O que é o segundo sinal? O segundo sinal é a interação de moléculas coestimuladoras. Vocês estão vendo aqui que a célula dendrítica tem o B7 e o linfócito T tem o CD28? Então, aqui são moléculas coestimuladoras. Então, quando tem essa interação do B7 com o CD28, vem os mecanismos intracelulares aqui, que é o segundo sinal para o linfócito T ser ativado, né? Se transformar num efetor e linfócitos de memória. E o terceiro sinal de ativação é a citocina, que vai induzir a proliferação desse linfócito, tá? Então, acontecendo essas 3 coisas, o linfócito T vai proliferar, vai se transformar em uma célula T efetora, que aí vai para o combate, né? E vai se diferenciar também nos linfócitos T de memória, tá? Então, isso aqui é uma resposta normal da célula T, beleza. O que acontece quando o linfócito reconhece um antígeno próprio? Quando a célula dendrítica apresenta aqui, para o linfócito T, um antígeno próprio, se não tiver, ela não vai apresentar o coestimulador, tá vendo aqui, ó, que não tem o B7? Se tem ausência de coestimulador, gente, se tem a ausência do B7, por exemplo, a célula entra no estágio de anergia, ou seja, o linfócito fica sem uma resposta funcional. O linfócito não se transforma num linfócito T efetor, tá? Outra forma que pode levar esse linfócito a entrar nesse estágio de anergia é quando tem receptores inibitórios. O que significa isso? Esse linfócito aqui, ele pode ter receptores inibitórios que interagem com esse B7. Exemplo desses receptores inibitórios: CTLA4 e PD1. Inclusive, lembra a historinha do HIV que eu contei para vocês? Então, o HIV, ele tem um mecanismo muito parecido com esse receptor inibitório PD1. Por isso que ele escapa da resposta imune com muita facilidade, tá? O que são esses receptores inibitórios, o CTLA4 e o PD1? São receptores que inibem, ou seja, que não deixa o linfócito ter uma função. Ou seja, esses receptores inibitórios, quando eles têm muita afinidade pelo B7.
Então, quando eles têm muita afinidade pelo B7, quando ele encaixa pelo B7, quando o receptor inibitório identifica o B7, ao invés da célula T ter uma proliferação ou se diferenciar em uma célula efetora, esse linfócito T, ele vai ser inibido. Por que ele vai ser inibido? Porque quem vai ligar o B7 é o CTLA4, que é o receptor inibitório. E aí o linfócito T não vai ter uma resposta funcional, entendeu? Outra coisa que pode acontecer, né, é a supressão. O que é a supressão? É quando entra a participação dos linfócitos Treg. O linfócito T, quando ocorre aqui, né, o linfócito T, quando ele reconhece um autoantígeno, a célula Treg bloqueia a ativação do linfócito T. E então, ele não vai, né, se transformar num linfócito efetor ou num linfócito de memória. Entendeu? Outro mecanismo que pode acontecer lá nos órgãos linfóides secundários, né, que é o mecanismo de tolerância periférica das células T, é a deleção desse linfócito T autorreativo, ou seja, ele sofre apoptose. Como que ele pode sofrer apoptose? Através de receptores, a gente chama de receptor de morte. São receptores, né, são mecanismos que induzem o linfócito T à morte. Quem são esses receptores de morte? É a interação desse receptor com o ligante dele, tá? Então, quando tem a interação de Fas com Fas ligante, a célula sofre apoptose. Outra forma da célula sofrer apoptose é através do receptor de TNF com o ligante do receptor de TNF, né? Quando ocorre essa interação do receptor de TNF, a célula também sofre apoptose, tá? Então, mecanismos de morte que a célula pode desenvolver para ser deletada. Interação de fase e fase ligante e o receptor de TNF. E vamos lá. Como que os linfócitos T reguladores, como que as células T reguladoras, como que elas suprimem os linfócitos T autorreativos? Ou seja, como que o linfócito Treg bloqueia a ativação desses linfócitos T autorreativos? Os Treg, gente, eles produzem citocinas que são anti-inflamatórias. Então, o linfócito Treg, ele produz interleucina 10 e TGF-beta. Essas duas citocinas são citocinas anti-inflamatórias, ou seja, são citocinas que não vão induzir a inflamação. São citocinas que não vão induzir a ativação de macrófago. São citocinas que não vão induzir a liberação do interferon gama, entendeu? Então, a célula Treg, um dos mecanismos que ela tem para suprimir, né, para esses linfócitos T autorreativos, para bloquear a ativação desses linfócitos T autorreativos, é secretar essas citocinas, interleucina 10 e a TGF-beta. E aí essas citocinas vão bloquear a ativação dos linfócitos T. Então, todo linfócito T autorreativo, para ele não destruir aquilo que é próprio, ele pode ser bloqueado, pode ser suprimido. Como? O Treg libera a citocina que bloqueia ele, interleucina 10 e TGF-beta. Outra forma que as Tregs têm de suprimir esses linfócitos T autorreativos é através dos receptores inibitórios. Lembra que eu falei aqui, ó, dos receptores inibitórios? Lembra que eu falei do CTLA4? Então, as células Treg, elas apresentam esse CTLA4, que é esse receptor inibitório. Aí, esse receptor inibitório, ele tem uma maior afinidade por B7 do que o CD28. Então, o maior afinidade, aí o CD28 é o do linfócito T autorreativo, né? Aí o Treg tem lá o CTLA4 que vai encaixar no B7 da célula apresentadora de antígeno. Se a Treg encaixa no B7 da célula apresentadora de antígeno, cadê o B7 do linfócito T autorreativo? Não vai ter, né? Se não tem, o linfócito T autorreativo não vai ser ativado. Conseguiram compreender? Conseguiram? Né? Vamos voltar lá na imagenzinha aqui, ó.
Para o linfócito T ser ativado, tem interação do B7 com o CD28. Estão vendo aqui na letra A? Né? Se a Treg chega aqui e encaixa nesse B7 primeiro, porque ele tem o CTLA4, a célula T, autorreativa, vai ficar sem o B7, entendeu? Aí a célula T vai ter o CD28, mas o B7 está ligado lá no CTLA4 da Treg. Aí essa célula T, ela vai ser ativada? Não, ela não vai ser ativada. Vai bloquear a ativação dela, né? Então, essas aí são mecanismos, né, de ação dessas células Treg, suprimindo a ação dos linfócitos T autorreativos, ou seja, não deixando eles serem ativados para não correr o risco deles destruírem aquilo que é próprio, tá? Aqui é a tolerância dos linfócitos B. Então, lá a gente estava falando da tolerância dos linfócitos T de tatu. Aqui é a tolerância dos linfócitos B, B de bola, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma célula B reconhecendo um autoantígeno, ou seja, reconhecendo um antígeno próprio com alta avidez. Alta avidez, gente, é quando o encaixe é perfeito, é muito fácil. Vocês estão vendo aqui que o receptor da célula B está encaixando perfeitamente no autoantígeno? Então, aqui, ele é um reconhecimento de alta avidez. Na letra B, vocês estão vendo aqui que não encaixa muito bem? Vocês estão vendo? Né? Quando não encaixa muito bem, a gente fala que esse reconhecimento, ele é de baixa avidez, tá? Quando o reconhecimento é de baixa avidez, aí a célula B entra no estágio de anergia, sem resposta. E isso, gente, se acontecer, reconhecimento de baixa avidez fica sem resposta. Autoantígeno, reconhecer o autoantígeno de baixa avidez, a célula B fica sem resposta. Não produz anticorpo, tá? Mas isso também pode acontecer com micro-organismos. Tem alguns agentes infecciosos que a célula B nossa pode reconhecer esse antígeno com baixa avidez. Se reconhece com baixa avidez, ela entra no estágio de anergia, ou seja, não tem uma resposta muito boa, tá? Um exemplo que a gente tem desse reconhecimento de baixa avidez, quando não é autoantígeno, é no caso da toxoplasmose. Tem até um exame laboratorial, né, que a gente vê anticorpos de alta avidez e anticorpos de baixa avidez. O que significa isso? Se o anticorpo é de baixa avidez, o linfócito T, ele identifica o antígeno, mas a ligação é fraca, não encaixa direito. A avidez é baixa. Então, esse linfócito, ele é anérgico, ele é sem energia. Então, não tem uma resposta boa contra esse toxoplasma gondii. E aí a pessoa vai ter a toxoplasmose, entendeu? Agora, quando o anticorpo, quando a ligação do receptor com o antígeno é de alta afinidade, né, aí é quando ativa o linfócito B, tá? E aí, né, é quando na tolerância central não pode passar linfócitos B autorreativos, não pode. Porque se passar linfócito B autorreativo, vai produzir anticorpos contra o próprio, que é o que não pode acontecer. Porque se produzir anticorpos contra o próprio, ferrou, né? Vem uma doença autoimune aí. Então, aqui na letra A, quando a gente vê que é uma célula B reconhecendo um autoantígeno com alta avidez, essa célula B, ela se transforma numa célula B autorreativa. Aí lá no processo de seleção, lá na tolerância central, né, essa célula B autorreativa, ela sofre apoptose, ela tem que ser deletada, é um processo de seleção negativa, né, ou essa célula B autorreativa muda o receptor, ou seja, ocorre uma edição do receptor dela. Tá vendo aqui, ó, que o receptor de membrana tá mudando? Foi editado? O receptor de membrana aqui é diferente desse receptor de membrana, né? E aí, então, ela se torna uma célula B que não vai reconhecer esse autoantígeno. Por que ela não vai reconhecer esse autoantígeno mais? Porque o receptor mudou.
Esse receptor aqui encaixava no autoantígeno. Esse receptor aqui já não encaixa. Né? Então, essa célula B, autorreativa, ela não vai ter função. Ela não vai reconhecer esse autoantígeno. Né? Então, esse é o processo de tolerância central da célula B. De tal forma que vai barrar esses linfócitos B autorreativos, para eles não irem para os órgãos linfóides secundários, tá? Só que, como a gente comentou, pode acontecer uma falha nessa tolerância central ou na tolerância periférica. Se acontecer uma falha nessa autotolerância, aqueles linfócitos autorreativos, que eram para ser deletados, que eram para sofrer apoptose, que eram para ser inativados, lembra? Se ocorrer uma falha na autotolerância, esses linfócitos autorreativos passam a ser ativados. E aí, gente, ferrou. E aí é quando aparecem as doenças autoimunes, tá? Que é o que a gente vai abordar daqui para frente. Então, essa autoimunidade, né, ela é quando o nosso sistema imune destrói aquilo que é próprio. É quando tem um desequilíbrio entre a ativação e os mecanismos de controle. Ao invés de controlar esses linfócitos autorreativos, eles são ativados e começam a destruir antígenos próprios. O que pode levar a essa autoimunidade? Várias coisas, gente, e muitas doenças autoimunes, elas ainda não foram muito bem elucidadas, ou seja, não se sabe muito bem ao certo por que elas acontecem, né? Pode estar relacionado com uma suscetibilidade genética. O que significa isso? A pessoa tem algum problema em algum gene que leva a ativação desses linfócitos autorreativos, tá? Tem uma questão ambiental também. Então, às vezes, uma infecção, um processo infeccioso pode levar a essa autoimunidade. Um exemplo que a gente tem é uma bactéria que provoca uma infecção de garganta, que é o Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes, se ele não for muito bem tratado, ele pode levar à febre reumática. O que é a febre reumática? O organismo produz um anticorpo contra o antígeno do Streptococcus para matar a bactéria. Só que esse anticorpo, ele acaba combatendo, né, células próprias e gerando a febre reumática. Entendeu o problema? Né? Então, aí é o que a gente chama de mimetismo. O que é o mimetismo? O antígeno de um micro-organismo é muito parecido com um antígeno próprio. Aí, se o seu sistema imune aprende a destruir aquele antígeno que é parecido com alguma estrutura própria sua, seu sistema imune vai aprender a destruir o que é próprio, entendeu? Então, tem a questão da suscetibilidade genética, mas também tem a questão ambiental. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aí de um processo infeccioso, tá? Ou, às vezes, uma lesão. No caso de lesão, gente, a gente observa no caso de lúpus. O paciente, às vezes, ele sofre uma exposição solar forte, tem uma insolação, e depois daquela insolação, desenvolve os mecanismos de autoimunidade, que é conhecido como lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, é uma lesão, uma agressão ali que aquela pessoa sofreu, que levou a esses linfócitos autorreativos. E aí, essas falhas, né, levam a uma lesão tecidual, que aí geram as doenças autoimunes, que a gente chama de doença autoimune. Então, essas lesões, elas podem ser provocadas por um complexo imune, que deposita, às vezes forma um complexo imune, ele não consegue ser removido da nossa circulação, e eles acabam depositando em alguns vasos e provocando uma doença, tá? Que é até o caso aí do lúpus, né? O lúpus, a pessoa começa a produzir um anticorpo contra DNA. Ele começa a produzir um anticorpo contra fragmentos apoptóticos celulares da célula própria.
Então, por exemplo, ele sofre a exposição solar exacerbada, aquela radiação solar provoca uma grande destruição celular. Nesse momento, ocorre uma falha na tolerância central periférica, e aí os linfócitos vão aprender a produzir anticorpos contra fragmentos celulares de célula própria, né? Então, começa a produzir anticorpo contra fragmentos de DNA, por exemplo. E aí, quando tem um anticorpo ligado a um antígeno, é o que a gente chama de complexo imune, como a gente já comentou em outros momentos. Esses complexos imunes, eles são formados o tempo inteiro. O tempo inteiro forma complexo imune. Só que esses complexos imunes, eles são removidos. Certo? De repente, quando a pessoa tem uma falha, ela às vezes não consegue remover esses complexos imunes. E aí eles ficam na circulação e depositam nos pequenos vasos, né? E aí pode provocando sintomas da doença. Por exemplo, no caso de lúpus, esses complexos imunes podem depositar nos glomérulos, e aí o paciente vai ter uma glomerulonefrite lúpica, né? Um problema renal por causa da doença do lúpus. Esses complexos imunes, eles podem depositar nos pequenos vasos, nos vasos sanguíneos, e formar aquelas manchas vermelhas na pele, né? Outras doenças autoimunes, elas podem ser provocadas por autoanticorpos. O que é isso? Um anticorpo que bloqueia o que é próprio. Então, por exemplo, pode ter um anticorpo que reconhece a hemácia própria e destrói a hemácia própria, e aí tem uma anemia hemolítica autoimune. Ou tem um anticorpo que aprende a destruir antígeno de plaquetas. Então, é um autoanticorpo contra plaquetas, antígeno de plaquetas. E aí o paciente tem uma púrpura trombocitopênica autoimune, abaixo do número de plaquetas, por uma questão de autoimunidade. E aí eu vou dar outros exemplos para vocês daqui a pouco aí, dessas falhas, né, na autotolerância, que geram lesões teciduais, que levam às doenças autoimunes. Então, quais são os mecanismos que podem levar a uma autoimunidade? Um defeito na deleção clonal, ou seja, um defeito nesse processo de seleção negativa. Quando falha a seleção negativa, um linfócito que era para ser deletado, ele vai para os órgãos linfóides periféricos para reconhecer os autoantígenos, né? E aí vem o mecanismo de autoimunidade, tá? Outro mecanismo de autoimunidade é quando o linfócito T, ele perde a energia, ou seja, ao invés dele se tornar anérgico, ele se torna ativado. Então, se perder esse estágio de energia, é outro mecanismo de autoimunidade, tá? Outro mecanismo de autoimunidade é a reação cruzada entre antígenos próprios e antígenos microbianos, que foi o que eu comentei com vocês. Às vezes, um antígeno microbiano, ele é muito parecido com um antígeno próprio. Aí, a pessoa produz uma resposta imune contra o antígeno microbiano. Só que como ele é parecido com o antígeno próprio, aquele anticorpo que era para destruir o antígeno microbiano acaba destruindo aquilo que é próprio, tá? Outro mecanismo de autoimunidade é quando tem um defeito lá nos linfócitos T reguladores, né? Então, se falha essa regulação, pode desenvolver os linfócitos autorreativos, e aí, né, gera os mecanismos de autoimunidade, tá? Quando tem uma falha na autoimunidade, gera o que a gente chama de doenças de hipersensibilidade. Então, o que são doenças de hipersensibilidade? Doenças de hipersensibilidade são distúrbios causados pela resposta imune. Então, toda vez que a resposta imune falha, a gente tem uma doença de hipersensibilidade, tá? E aí, nós temos 4 tipos de doenças de hipersensibilidade. A tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Qual que é a diferença entre cada doença de hipersensibilidade dessa? A tipo 1, ela é mediada por IgE.
tá? Então, ela é mediada por IgE e tem a participação de mastócito, eosinófilos, basófilos e os seus mediadores. Então, a hipersensibilidade tipo 1 é a famosa alergia, que a gente até já comentou em outros momentos aqui das nossas aulas, né? O que significa isso? A pessoa, ela tem uma predisposição hereditária a produzir mais TH2 do que TH1. Quando ela tem mais TH2 do que TH1, ela vai produzir mais citocina de TH2 do que citocina de TH1. Quais são as citocinas do TH2? As citocinas do TH2, gente, é a interleucina 4, interleucina 5 e a interleucina 13. A interleucina 4 e a interleucina 13, elas induzem a troca de isótipo para o anticorpo do tipo IgE, entendeu? Então, a pessoa, ela tem muito TH2, ela vai produzir muita citocina, que induz IgE. Então, ela vai ter uma grande quantidade de IgE, mais que o normal. Por isso que ela é uma doença de hipersensibilidade, né? Que é um distúrbio causado pela resposta imune. Aí, o IgE, o que o IgE faz? O IgE, lembra que a gente comentou em aulas anteriores? O IgE é um anticorpo que a região variável do IgE identifica o alérgeno, e a porção FC do IgE, que é a cauda do IgE, ela encaixa em mastócitos, eosinófilos e basófilos. Então, quando a porção FC do IgE encaixa no receptor específico de um mastócito, por exemplo, ele libera os mediadores inflamatórios, ele desgranula. E quando ele desgranula, ele vai liberar os grânulos dele, que tem as aminas vasoativas, entendeu? Então, a hipersensibilidade tipo 1, ela é mediada por IgE, são as alergias, tá? A hipersensibilidade tipo 2, ela é mediada por um alto anticorpo. Então, a hipersensibilidade tipo 2, ela é mediada por um anticorpo do tipo IgG ou do tipo IgM contra antígenos de superfície. Então, por exemplo, lembra aquele caso que eu comentei com vocês, que o anticorpo identifica um antígeno de hemácia? Então, por exemplo, lá nas nossas hemácias tem os antígenos de superfície. Tem lá, os antígenos de superfície de hemácia são os do tipo sanguíneo, né? Então, tá aqui a hemácia com os antígenos de superfície dela. De repente, essa pessoa produz um anticorpo que identifica esses antígenos de superfície. Esse anticorpo, quando identifica o antígeno de superfície da hemácia, ele induz mecanismos para destruir essa hemácia. Entendeu? Aí, quais são esses mecanismos, né? Os mecanismos lá da função do anticorpo do tipo IgG, por exemplo, que aí é a opsonização, que facilita a fagocitose, ele recruta células para o local da infecção, ele ativa um fagócito, IgG e IgM ativa sistema complemento, se ativa o sistema complemento, tem inflamação, opsonização e a MAC. Então, o sistema complemento também pode destruir essa hemácia, por exemplo, que eu estou dando o exemplo da hemácia, né? Outra coisa dessa hipersensibilidade tipo 2, que é mediada por esses anticorpos IgG ou IgM, eles podem bloquear receptores e não deixar aqueles receptores agirem. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aí para vocês, tá? Pode bloquear receptor de neurotransmissor, por exemplo. Então, ele pode bloquear, esse anticorpo pode vir e bloquear um receptor de um neurotransmissor, por exemplo, acetilcolina. Se vem um anticorpo e bloqueia o receptor da acetilcolina, quando a acetilcolina vem para encaixar no receptor, ela consegue encaixar? Não. Por que ela não consegue? Porque tem um anticorpo lá, ó, bloqueando o receptor da acetilcolina. Aí a acetilcolina vai agir? Não, ela não vai agir. E aí o paciente vai ter uma doença autoimune, uma doença de hipersensibilidade tipo 2, entendeu?
Então, esses são exemplos de tipo 2. A hipersensibilidade tipo 3, ela é mediada por complexos imunes. Então, o que significa isso? Né, tem aqui os complexos imunes, estão vendo aqui, ó, o anticorpo ligado ao antígeno, que é esse verdinho. Aí, esses complexos imunes, eles ficam na circulação. E aí, esses complexos imunes, eles são eliminados pelo sistema complemento. Então, esses complexos imunes, eles ativam o sistema complemento. Quando ativa o sistema complemento, né, ativa os leucócitos. Então, a tipo 3, ela é mediada por complexo imune. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, ela é mediada por complexos imunes. Então, ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 3, tá? A hipersensibilidade tipo 4, ela é mediada por células. Então, ela é mediada por linfócitos T. Entendeu? Por linfócitos TCD4 ou linfócitos TCD8, que são citotóxicos. Então, a hipersensibilidade tipo 4, né, ela gera uma inflamação mediada por citocinas, e essa inflamação leva à lesão tecidual, ou esses linfócitos T autorreativos, eles podem destruir a célula-alvo. Então, um exemplo, né, eu vou detalhar daqui a pouco, mas um exemplo de hipersensibilidade tipo 4 que nós temos é diabetes tipo 1. O que é diabetes tipo 1 é, esse paciente? A insulina, ela é produzida pelas células beta do pâncreas. Só que, de repente, essa pessoa não tem célula beta mais. Ou seja, ela não secreta insulina mais, porque a célula beta dela foi destruída. Quem destruiu a célula beta do pâncreas dessa pessoa? Um linfócito T autorreativo. Entendeu? Então, diabetes mellitus tipo 1, ela é uma doença autoimune. Tipo 4, que é mediada por células T. Entendeu? Então, vamos lá falar detalhar, né, cada doença dessa. Então, aqui é uma foto que eu tirei lá do capítulo do livro do Abbas, tá? Então, o capítulo 19 do livro do Abbas está relacionado com essas doenças de hipersensibilidade. Então, aqui são as doenças de hipersensibilidade mediadas por anticorpos. Então, tem aqui a letra A e a letra B, né? Então, aqui é quando o anticorpo encaixa aqui no antígeno e deposita, e aí esse anticorpo, a porção FC dele fica aqui disponível, né, para recrutar células, para ativar sistema complemento. Então, a lesão tecidual, ela pode ser provocada por essa inflamação, por esse recrutamento de células, pela ação de macrófago, por exemplo, entendeu? Na letra B, nós temos uma lesão tecidual mediada por imunocomplexos. Então, que estão vendo aqui os imunocomplexos? Que aí são vários anticorpos grudados ali, né, com os antígenos. Os antígenos são esses vermelhinhos aqui. E aí, esses imunocomplexos, eles ficam na circulação e eles podem depositar ali na parede do vaso sanguíneo e gerar um processo inflamatório ali no vaso sanguíneo, levando a uma vasculite. Aí aqui são o passo a passo, né, que cada problema aí um mecanismo efetor das doenças mediadas por esses autoanticorpos. Então, por exemplo, um autoanticorpo é um anticorpo que identifica um antígeno próprio. Então, tá aqui uma célula própria, os antígenos próprios. Você tem um anticorpo que identifica esses antígenos próprios, então vocês estão vendo aqui os anticorpos, identificando os antígenos próprios, esses meio rosinhas aqui, meio vermelhinhos. Esse anticorpo que reconhece um antígeno próprio, ele pode ativar o sistema complemento, ele pode ativar um fagócito e destruir esta célula própria. Que aí é o exemplo, né, da anemia hemolítica autoimune e da púrpura trombocitopênica autoimune. Então, o que é a anemia hemolítica autoimune? Tem o eritrócito com a proteína de membrana aqui, o autoanticorpo identifica e mata essa célula, destrói. Por isso que é hemolítica, lítica, lise de hemácias, tá? E a da púrpura?
O anticorpo identifica o antígeno na membrana da plaqueta e destrói a plaqueta. Então, aí é uma outra doença autoimune, a púrpura trombocitopênica. Outro mecanismo efetor dessas doenças mediadas por esses autoanticorpos. O autoanticorpo, ele pode se ligar, né, a antígenos de superfície e ter a ativação de leucócitos que gera uma inflamação. Então, essa inflamação, ela é mediada pela ativação do sistema complemento, porque o anticorpo consegue ativar o sistema complemento, né? Ou através, né, da ativação dos leucócitos, que o anticorpo também consegue ativar leucócitos, levando a uma inflamação no local ali. Exemplos de doenças autoimunes mediadas por autoanticorpos. Nós temos a síndrome de Goodpasture, que é uma glomerulonefrite autoimune. O que é a glomerulonefrite autoimune? Um autoanticorpo identifica um antígeno lá do tecido, do glomérulo, e desenvolve, ativa uma inflamação. Essa inflamação destrói, provoca uma lesão no glomérulo, que é a glomerulonefrite autoimune. Outro exemplo que a gente tem é a febre reumática, como eu já tinha comentado, né? A pessoa, ela tem uma infecção por um Streptococcus, que é uma bactéria. Então, ela produz um anticorpo anti-Streptococcus. O antígeno é a streptolizina O, tá? Aí ela produz um anticorpo anti-streptolizina O lá do Streptococcus. Só que esse antígeno do Streptococcus, ele é parecido com o antígeno próprio, lá do miocárdio. Né? E aí a pessoa produziu um anticorpo contra o Streptococcus e esse mesmo anticorpo combate o que é próprio, gerando uma miocardite. Esses anticorpos, eles também podem levar a uma artrite, eles podem depositar lá nas articulações também, tá? Então, a febre reumática, ela é uma doença mediada por um autoanticorpo. Outras doenças, né, mediadas por autoanticorpos, elas podem levar também a uma lesão tecidual. Aqui nós temos alguns exemplos, lembrando, são imagens tiradas do livro do Abbas. Esse primeiro exemplo aqui, ó, a pessoa produz um anticorpo contra receptor de TSH. Então, o que é o TSH? O TSH, ele é um hormônio que estimula a tireoide. Então, tem lá a célula, né? E o receptor do TSH lá na célula. E aí o receptor tá lá. De repente, essa pessoa produz um anticorpo contra o receptor do TSH. O que significa? Esse anticorpo, se ele é contra o receptor de TSH, esse anticorpo, ele vem e encaixa no receptor de TSH. Quando ele encaixa no receptor de TSH, é como se ele, como se ele fosse o próprio TSH. Ele não encaixou no receptor do TSH, né? No receptor do TSH só era para encaixar o TSH. Só que essa pessoa produz um anticorpo que encaixa nesse receptor. Ou seja, um anticorpo que estimula a tireoide. E aí é quando a pessoa tem, né, um hipertireoidismo. É a que a gente chama, né, da doença de Graves. O que é a doença de Graves? A doença de Graves é um hipertireoidismo autoimune. A pessoa produz um anticorpo que encaixa aqui, ó, o receptor do TSH. Entendeu? E aí, essa doença, ela é provocada por este autoanticorpo aqui, que encaixa no receptor de TSH, não deixando o TSH agir. Entendeu? Né? E aí é o hipertireoidismo. Outra situação que a gente tem, que eu tinha comentado com vocês, é essa outra aqui. A pessoa, ela produz um anticorpo que inibe a ligação do ligante de um receptor. O que significa isso?
É um exemplo que eles têm aqui é da acetilcolina. Então, tá aqui a acetilcolina, né? E a acetilcolina, era para ela encaixar aqui, ó, no receptor de acetilcolina no músculo. Então, tá lá um músculo com um receptor aqui de acetilcolina, certo? Aí a terminação nervosa vai e libera acetilcolina, certo? Só que esse paciente, ele tem um anticorpo para o receptor de acetilcolina. O que significa isso? O anticorpo vem e encaixa no receptor de acetilcolina. Então, o anticorpo está aqui, ó, encaixando no receptor de acetilcolina. Ele tampa lá o receptor da acetilcolina. Quando a acetilcolina vem, ela consegue encaixar no receptor? Não. Por que ela não consegue encaixar? Porque tem um anticorpo lá, encaixado, né? Então, esse anticorpo, ele vai inibir a ligação da acetilcolina. E aí, vai ter uma paralisia, vai ter uma fraqueza muscular, que é a miastenia grave. Então, a miastenia grave, gente, ela é uma doença autoimune. Ela é uma doença provocada por um autoanticorpo. Um anticorpo que inibe a ligação da acetilcolina lá no receptor dela. Porque ele é um anticorpo para o receptor de acetilcolina. Conseguiram compreender? Né? Outra doença autoimune, né? Outra doença que é provocada por um autoanticorpo é a anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? Anemia perniciosa é quando a pessoa tem uma anemia provocada pela deficiência de vitamina B12. O que significa isso? A vitamina B12, ela é absorvida no estômago. Então, lá no estômago, a pessoa ingere a vitamina B12, lá no estômago ela vem e encaixa no fator intrínseco para ela ser absorvida. De repente, essa pessoa produz um anticorpo anti-fator intrínseco. Então, tá lá o fator intrínseco pronto para receber a B12. Aí a pessoa tem um anticorpo que vem e, ó, bloqueia o fator intrínseco. É um anticorpo anti-fator intrínseco. Quando vem a B12 vai encaixar no fator intrínseco? Não. Por quê? Porque tem um anticorpo bloqueando lá. Aí a vitamina B12 vai embora pro ralo. E aí a pessoa não absorve a vitamina B12. E ela tem uma deficiência de vitamina B12, porque ela não tem absorção por via oral. E aí vai ter essa doença autoimune, anemia perniciosa. Entendeu? Outra doença mediada por um autoanticorpo, tudo isso, gente, é hipersensibilidade tipo 2, viu? Autoanticorpo é hipersensibilidade tipo 2. Outra doença mediada por um autoanticorpo é a tireoidite de Hashimoto. O que é a tireoidite de Hashimoto? Ele é um hipotireoidismo autoimune. O que significa isso? A pessoa produz anticorpos que atacam as células da tireoide. Então, lá na tireoide tem os antígenos. Tem a tireoglobulina, tem a tireoperoxidase. E aí, a pessoa produz um anticorpo contra a tireoide. Produz um anticorpo que ataca as células da tireoide. Produz anti-tireoglobulina, anti-tireoperoxidase. Então, esses anticorpos, eles atacam as células da tireoide. As células da tireoide, elas vão ser danificadas, né? E aí vão liberar o TSH, o hormônio da tireoide. Só que libera o hormônio da tireoide e aí não vai produzir, né, o T3 e o T4, né? Ela vai ter um aumento do TSH e uma diminuição do T3 e T4. Por isso que tem o hipotireoidismo. Entendeu? Então, qual que é a diferença do hipotireoidismo, né, para o hipertireoidismo autoimune? O hipertireoidismo, a pessoa produz um anticorpo contra o receptor de TSH. Então, o anticorpo vem, encaixa no receptor do TSH e ativa a célula, estimula a célula. Por isso que é o hipertireoidismo. No hipo, a pessoa produz um anticorpo que destrói a célula da tireoide. Por isso que é o hipotireoidismo. Então, aqui, né, eu estava falando das doenças mediadas por autoanticorpos, que é a hipersensibilidade tipo 2. Agora, vamos falar da hipersensibilidade tipo 3,
que são doenças mediadas por complexos imunes, que é o caso clássico, né, do lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, que a gente tem a sigla de LES, né? O que acontece com essa pessoa? Ela começa a produzir anticorpos anti-DNA, esses anticorpos, as nossas células, gente, elas sofrem apoptose constantemente. Então, a apoptose é a morte programada da célula, né? Então, sempre vão ter células morrendo no nosso organismo. Só que o problema é que essa pessoa produz anticorpos anti-DNA, né? E forma os complexos imunes, vai formando. E aí, esses complexos imunes, eles não conseguem ser removidos. A gente já observa, a gente já associou o lúpus com um problema no sistema complemento dessa pessoa. Então, o sistema complemento, ele é muito importante para remover os complexos imunes. Se a pessoa tem uma deficiência no sistema complemento, ela tem uma dificuldade na remoção desses complexos imunes. E aí, os complexos imunes, eles ficam na circulação e eles começam a depositar. Dependendo do local em que ele deposita, é o sintoma que a pessoa vai ter, tá? Então, se esses imunocomplexos, se eles precipitam em vasos do rim, né, nos glomérulos, por exemplo, vai ter uma insuficiência renal. Se eles depositam no pericárdio, por exemplo, vai ter um problema do coração. Se esses imunocomplexos depositam no tecido endotelial, nos vasos endoteliais, tem a mancha vermelha na pele, entendeu? Então, esse é o caso de lúpus, tá? E aqui a hipersensibilidade tipo 4, que são as doenças mediadas pelos linfócitos T autorreativos, né? Que aí, essa lesão, ela pode ser provocada pela inflamação ou pela ação dos linfócitos T citotóxicos que destroem aquela célula, tá? Exemplos de doenças mediadas por linfócitos T que nós temos. A artrite reumatoide. Então, o que é a artrite reumatoide? Os linfócitos T, ela é uma doença inflamatória crônica autoimune, tá? Então, os linfócitos T autorreativos, eles começam a liberar citocinas inflamatórias. Então, lá no líquido sinovial do paciente, a gente detecta uma grande quantidade de interleucina 6, interleucina 8, de interferon gama, interleucina 1, que são citocinas inflamatórias, tá? E aí, por isso que é uma doença inflamatória crônica. Esses linfócitos T autorreativos, eles também podem começar a destruir a cartilagem, né? Então, o paciente também pode começar a ter uma destruição ali tecidual. Tanto que a artrite reumatoide pode levar a deformidades das articulações ali dos membros, né? Nos dedos, nos pés. Então, na artrite reumatoide, a pessoa, o paciente, ele começa a ter células T contra o próprio, tá? E começa a destruir e agredir o que é próprio. E aí esses linfócitos T autorreativos, eles geram essa inflamação, e os linfócitos T autorreativos, gente, eles também podem ativar os linfócitos B a produzirem autoanticorpos. Lembra lá que a gente comentou em outros momentos que tem a produção de anticorpos pela participação dos linfócitos T? Lembra disso? Então, o linfócito T também induz a produção de anticorpos. Então, um linfócito T autorreativo vai induzir um anticorpo autorreativo. Esse anticorpo autorreativo a gente chama de fator reumatoide, tá? Então, o fator reumatoide, ele é um autoanticorpo. Então, ele é a gente consegue pesquisar no sangue do paciente esse fator reumatoide, que é um autoanticorpo. Então, se a gente acha fator reumatoide circulando num paciente, ele é um marcador de autoimunidade, tá? Outra doença mediada por linfócito T é a esclerose múltipla. O que é a esclerose múltipla? Esclerose múltipla, ela é uma doença neurodegenerativa. Começa a ter destruição da bainha de mielina. Então, essa pessoa, ela começa a produzir linfócitos que destroem o próprio, linfócitos T autorreativos, linfócitos T que destroem a bainha de mielina, entendeu? E aí,
essa destruição, né, leva a essa doença neurodegenerativa, que é a esclerose múltipla. Outro exemplo que eu já comentei com vocês é diabetes tipo 1, né, em que os linfócitos T autoreativos destroem as células beta do pâncreas, e aí a pessoa não produz insulina. Outra doença mediada por linfócitos T é a doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal, né? Essa doença, gente, ela está muito relacionada com o mimetismo, ou seja, a pessoa produz uma resposta imunológica contra micro-organismos entéricos, e aí esses micro-organismos podem ser semelhantes a antígenos próprios, e aí aquele linfócito T, que era para destruir uma bactéria entérica, ela acaba destruindo os antígenos próprios ali do intestino, gerando essa doença intestinal inflamatória, né? Levando ali a uma inflamação nesse intestino, provocada por esses linfócitos T autorreativos. A psoríase, do mesmo jeito, também ela é uma doença autoimune mediada por linfócitos T. Esses linfócitos T, eles identificam autoantígenos da pele, cutâneos, e geram uma inflamação ali, tá? Então, gente, esses exemplos aqui são todos marcadores de autoimunidade que a gente consegue detectar no sangue do paciente. Que aí lá no estudo de casos de vocês, né, o médico, quando fala lá, a doença que o paciente tem, ele foi diagnosticado com a oftalmia simpática. A oftalmia simpática, ela hoje, ela já é bem elucidado, assim, que ela é uma doença autoimune. O que aconteceu lá no caso do paciente, né? Ele sofreu um traumatismo no olho, se não me engano, ele é um lutador de MMA, né? E aí, esse traumatismo liberou antígenos próprios que foram reconhecidos pelas células do sistema imune. Então, os linfócitos T reconheceu esse antígeno próprio lá do olho, lá da retina. Aí teve uma falha lá na tolerância central e na tolerância periférica. O que significa isso? Com a falha na tolerância central, passou, né, os linfócitos T autorreativos. Esses linfócitos T autorreativos, eles ativaram linfócitos B a produzirem autoanticorpos. E esses linfócitos T autorreativos e esses autoanticorpos geraram essa inflamação autoimune, que é a oftalmia simpática, em que o paciente chegou a ter um comprometimento de visão, né? Inclusive, gente, uma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês, né? Eu tô aqui falando de doenças autoimunes, autoanticorpos, linfócitos T autorreativos, inflamação. Como que a gente trata essas doenças autoimunes? A gente trata essas doenças autoimunes, gente. Essas doenças, elas não são provocadas por uma desregulação da resposta imune, não é? Por uma desregulação. Então, a gente tem que tratar essas doenças utilizando ferramentas para regular essa resposta imune. Se essa resposta imune está exacerbada, eu tenho que regular. Então, a gente falou muito da inflamação levando a uma lesão tecidual. Então, para tratar esse paciente, a gente precisa utilizar corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, né? Ou então, utilizar de imunomoduladores. Aí, no caso lá que vocês estudaram, o paciente com oftalmia simpática, os médicos até trataram ele com corticoide. Mas mesmo assim, não resolveu, né? E aí a inflamação levou o paciente a um comprometimento de visão e não teve jeito. O paciente vai ter que fazer transplante, né, de córnea. E aí na nossa próxima aula é quando a gente vai falar de transplante. E quando a gente vai falar da questão da compatibilidade tecidual, né, que tem que avaliar antes de usar o transplante, porque o sistema imune ainda pode rejeitar aquilo que foi transplantado, tá? Então, esses exames, né, que o médico pediu, lá no caso clínico, o médico, ele pediu
fator reumatoide, que ele é um autoanticorpo, ele é um marcador de autoimunidade. Ele pediu anticorpos antinucleares, que são anticorpos anti-DNA, né, que também ele é um marcador de autoimunidade. Ele pediu exames do complemento, então ele pediu dosagem de C3, dosagem de C4, porque essas proteínas do complemento, elas são importantes para remover o complexo imune, elas são importantes na inflamação. E ele também pediu anticorpos anticitoplasma de neutrófilo, ou seja, anticorpos antineutrófilo, ou seja, um autoanticorpo, né? Então, todos esses exames que eles pediram ali são exames de marcador de autoimunidade. Se tiver alteração em alguns desses anticorpos, é um indicativo de que essa pessoa tem uma doença autoimune, entendeu? E aí, por isso que ele pediu, né? Porque ele estava suspeitando de oftalmia simpática, que é uma doença autoimune. Então, geralmente, se o paciente tem uma doença autoimune, ele tem alteração em alguns desses autoanticorpos aqui, tá? Apesar de que a oftalmia simpática, ela já é bem diagnosticada pela clínica, pela própria conversa ali do paciente. Então, quando o paciente relatou que ele era um lutador de MMA, que ele sofreu um traumatismo no olho, e que agora ele estava com esse processo inflamatório, que estava tendo perda de visão, aí o médico já suspeita, né, de oftalmia simpática, que é bem clássica aí dessa parte clínica, tá? Mas mesmo assim, ele pediu os exames, né, de marcadores de autoimunidade, que são esses aqui. Certo, gente? O que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí a questão da tolerância, né? O nosso sistema imune, as nossas células imunes, elas passam por essa tolerância, que é esse processo de não responsividade, né? Então, quando a gente entra em contato, quando uma célula nossa identifica quando uma célula da resposta imune nossa identifica um antígeno próprio, nesse processo de tolerância central e periférica, elas passam por um processo de seleção negativa e vai ser deletada ou inativada. Pelo menos tem que ser assim, né? Só pode ser selecionadas linfócitos que reconhecem o não próprio. Linfócitos que reconhecem o próprio precisam ser deletados. Se ocorre uma falha nessa tolerância imunológica, desenvolvem as doenças autoimunes. Produção de autoanticorpos, produção de linfócitos T autorreativos. Entendeu? E aí a gente deu alguns exemplos aí dessas doenças autoimunes e de alguns exames laboratoriais que a gente pode concluir que realmente é uma doença autoimune, aquilo que o paciente está sentindo e está tendo, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, a gente esclarece no nosso próximo encontro, tá? Muito obrigada aí pela atenção de todos. Fiquem com Deus.